Welcome back. As you can see, I'm joined by Professor Mohammed Bem-vindos de volta. Como vocês podem ver, estou acompanhado do professor Mohamed Marandi, que se junta a nós para analisar os últimos acontecimentos. Começamos pela retaliação do Irã durante a noite. A Guarda Revolucionária Islâmica afirma ter matado um grande número de tropas dos Estados Unidos em um ataque com drones no Kuwait, na base aérea Ali Al-Salem. Segundo eles, 6 hangares de aeronaves foram completamente destruídos. Aqui está uma imagem melhor das imagens de satélite que surgiram. O Irã também disse que a base aérea Muwafaq al-Salti recebeu um tratamento muito semelhante, onde um alojamento do Exército dos Estados Unidos foi atingido. E claro, isso se soma a uma longa sequência de ataques, todas as noites, contra Bahrein, Kuwait e Jordânia, muito direcionados, muito estratégicos. Durante a noite, o CENTCOM também realizou sua 12ª rodada de ataques aéreos em igual número de dias. E agora surgem relatos, vindos do que eu gosto de chamar de Unidade 8200 da Mossad, de que Trump está se aproximando de uma decisão importante, realizar um ataque maciço contra o Irã. E muitos dos rumores dizem que esses aviões-tanque, que estão se concentrando na região agora, esses reabastecedores aéreos, KC-135 e similares, têm como objetivo, no fim das contas, bombardear a Montanha Picareta. Então, o Irã divulgou uma declaração, professor Marandi, dizendo que qualquer militar dos Estados Unidos, ou qualquer pessoa, qualquer civil na região, num raio de 500 metros de militares americanos, deve evacuar imediatamente, porque agora são alvos, onde quer que estejam escondidos secretamente, seja em hotéis ou outros tipos de acomodação. E que se os Estados Unidos realizarem esses ataques em larga escala, para cada ataque realizado, ou para cada iraniano ferido por esses ataques, também haverá um militar americano ferido, ou morto, em retaliação iraniana. Então, professor Marandi, essa guerra parece estar se tornando cada vez mais perigosa, cada vez mais letal em sua trajetória. Qual é a sua reação a esses últimos acontecimentos? Bem, antes de mais nada, mais uma vez você esqueceu de lembrar seus espectadores do botão de curtir. Você está ficando muito desligado do mundo de novo. Bem, eu estou vestindo. Você sabe, muitos de nós usamos preto neste período, porque é o período de 40 dias após o martírio do Imam Hussein, neto do profeta, em Karbala. E depois, é claro, aos mártires da guerra. Então você está parecendo um iraniano, xiita em particular, e agora está desligado do mundo. Não aperte o botão de curtir. Tá tudo bem. Não diga ao governo dos Estados Unidos que estou fazendo isso. O negro estratégico está enviando uma mensagem. O melhor é só pedir para as pessoas apertarem o botão de curtir, para saberem que você está por dentro do mundo, que você ainda vive no mundo real e material. Então, sim, quero dizer, tudo realmente depende dos Estados Unidos. E como temos dito, como eu tenho dito, como outros têm dito, esta guerra não tem solução militar para os Estados Unidos. E sempre que dizemos isso, desde o início da guerra do ano passado, os jornalistas ocidentais não gostam de ouvir. As elites ocidentais também não gostam de ouvir. Então toda vez que batem numa parede de tijolos, voltam a planejar outra ofensiva ou outro ataque. E aí a mídia volta a se animar com todos os seus grandes sucessos e assim por diante, ou com seus sucessos potenciais. Mas não está funcionando. E acho que todo mundo vê que nas últimas 2 semanas, ou quase 2 semanas, os ataques iranianos se tornaram mais precisos, mais devastadores, muito mais dolorosos. Os Estados Unidos estão escondendo suas perdas, sem dúvida. Os iranianos estão muito confiantes de que as perdas dos Estados Unidos são muito maiores. E a questão é, Trump vai dobrar a aposta? Vai continuar no mesmo caminho? Ou vai fazer algo diferente? Não acho que ele vá recuar. Pelo menos por enquanto, não parece nada disso. Se ele dobrar a aposta, se fizer o que afirma que vai fazer, então acho que vamos avançar muito rapidamente
rumo a uma guerra total, provavelmente em questão de horas. E isso significaria, é claro, que o Irã retaliaria e destruiria a infraestrutura crítica dos países do Golfo Pérsico. E isso levaria esses países ao fim. E quero dizer, se isso acontecer, as pessoas nesses países deveriam deixar os carros preparados, deveriam ter gasolina, deveriam sair agora. Se alguém acha que Trump está falando sério, deveria sair agora e ir para o Iraque, ir para o Iêmen, eu suponho. Não sei quais seriam provavelmente os melhores lugares. Eu costumava dizer para irem a Omã, mas agora não sei mais o que vai acontecer com Omã, porque Omã tem sido cada vez mais cúmplice nesta guerra. Ajudou os Estados Unidos a criar aquele corredor no Estreito de Hormuz que levou a este conflito. Isso foi, é claro, uma violação do memorando de entendimento. Então acho que estamos numa situação muito perigosa. I think that we are in a very dangerous situation. And of course, if those countries collapse, then E é claro, se esses países entrarem em colapso, então acho que os mercados também vão entrar em colapso, porque haverá pânico. Trump não vai mais conseguir impulsionar os mercados com discursos, nem derrubar o preço do petróleo falando, ou algo assim. Estaríamos vivendo uma situação completamente diferente. Especialmente porque até agora, Trump e a mídia ocidental têm tentado esconder a possível catástrofe que está por vir. Os mercados, e os mercados de petróleo, não reagiram realmente da forma que se esperaria, o que é compreensível. Quer dizer, vimos isso nos últimos meses. A escassez está aumentando, mas os preços continuam baixos. Isso é um tanto irônico, porque ao manter os preços baixos por tanto tempo, Trump impediu a destruição da demanda, e assim o consumo continua muito alto. and thus consumption remains very high. And so if suddenly shortages hit, E então, se de repente houver escassez, será literalmente como bater numa parede de tijolos. Não sei se Trump vai fazer isso. Talvez ele tente atacar alguns alvos, pontes e usinas de energia e rapidamente entenda que os iranianos estão falando muito sério. Agora, é claro, como você apontou, os iranianos estão dizendo que os soldados americanos estão escondidos fora de suas bases. Estão escondidos em hotéis e outros prédios. E agora estão alertando as pessoas para se manterem afastadas. Portanto, todos os hotéis nos Emirados, no Kuwait e no Bahrein agora são alvos em potencial, porque soldados inimigos estão trabalhando de lá. Eles estão cumprindo suas funções dentro desses prédios. carrying out their responsibilities from inside these buildings. So everywhere now is becoming more. Então agora tudo está ficando mais inseguro em todos os lugares. Os iranianos também alertaram os americanos que para cada iraniano assassinado, eles vão retaliar e matar um soldado americano. Está claro que os iranianos não vão recuar. Eles não estão intimidados e vão continuar revidando. E de certa forma dá para ver que os iranianos estão em vantagem. A razão, claro, é que os iranianos têm uma capacidade de resistência extraordinariamente grande, realmente única, como o Hezbollah, como o Iêmen. Mas eles também vêm se preparando para esta guerra há décadas. Seus principais ativos, como discutimos muitas vezes, estão todos bem no subsolo. E os ativos dos Estados Unidos estão todos na superfície. Eles estão em bases que foram projetadas para o século XX. They're in bases that were designed for the 20th century. And so the Iranians are hitting them, they retreat to Jordan, they hit them. E então os iranianos os atingem. Eles recuam para a Jordânia. Os iranianos os atingem lá também, e não há como se esconder. Já os americanos continuam atacando bases de mísseis iranianas, sem resultado algum. E como ficam frustrados, vão lá e bombardeiam alvos civis. Bombardeiam e aterrorizam iranianos comuns. Bombardeiam carros de família passando por pontes e coisas desse tipo. Não sei para onde isso vai, porque eu não faço ideia de onde Trump quer levar isso. Alguns poderiam dizer que a postagem dele no Truth Social, em que disse "Vou usar os ativos do Irã para qualquer dano que o Irã causar", é uma forma de recuar da ameaça de destruir a infraestrutura crítica iraniana. Mas pensando bem, talvez tenha. Essa é uma interpretação sem sentido, porque Trump é uma pessoa que simplesmente não dá para interpretar. Eu não sei.
Mas o Irã está preparado para uma guerra total, e o eixo da resistência também está preparado. O Iêmen já está pressionando os sauditas, pressionando muitos sauditas, enquanto os sauditas estão em apuros no Golfo Pérsico. E a resistência no Iraque está totalmente preparada. Eles têm uma força enorme, entre 100 mil e 200 mil pessoas armadas, preparadas para lutar. E o que os americanos têm? Eles têm tipo o Catar. O que o Catar vai fazer? Ou o que os Emirados vão fazer? What's Qatar going to do? Or what's the Emirates going to do? Or what's Kuwait? Ou o que o Kuwait vai fazer? Nada. Então, o que a Arábia Saudita vai fazer? Quero dizer, esses países vão se desintegrar se o Irã começar a atacar a infraestrutura crítica deles. Não tenham dúvida de que eles simplesmente vão entrar em colapso. E são desertos. Qualquer pessoa pode pesquisar agora as temperaturas nesses países, durante o dia e a noite, e a umidade, e vai entender o que vai acontecer. E imaginem as tropas dos Estados Unidos, as dezenas de milhares de militares americanos. Muitos deles estão nesses países agora. E se não houver eletricidade, nem água, nem... Sabe, o que eles vão fazer? Eles conseguem permanecer onde estão? Eu não acho. É bem, para reforçar esse ponto, professor Marandi, para nós que usamos o sistema bárbaro de Fahrenheit para medir temperatura, aqui é a cidade do Kuwait, 109 graus nesse momento. E acho que as pessoas precisam estar muito conscientes de que... E o que isso diz? Eu não. O que isso diz? Diz que é apenas 13%. Mas enfim, imagino que o Kuwait esteja mais distante da umidade. Ainda assim, 109 graus é um calor inacreditável, perigosamente alto, para dizer o mínimo. Então sim, isso está se tornando um desastre. Bem, professor Marandi, o senhor mencionou as tropas dos Estados Unidos, e que os números provavelmente estão subestimados. Os Estados Unidos estão literalmente reduzindo, em tempo real, os números que já estão contabilizando. Eles estão contando apenas 18, mas agora o Pentágono revisou esse número para 14. E autoridades anônimas dos Estados Unidos estão dizendo que fizeram isso literalmente ontem, porque 4 dessas pessoas morreram durante o período de Mo, então não vão contar essas mortes. Isso deve fazer as famílias delas se sentirem muito bem. Isso deve reverter o processo real de morrer. Mas não, esses militares foram mortos por causa disso, por causa da guerra dos Estados Unidos, por causa de Trump. Então é isso que está acontecendo. E aí você mencionou que tipo de medidas os Estados Unidos podem tomar. Bem, parece que a mídia, e este é só um entre muitos artigos publicado na Político, no Ocidente, está falando sobre como os ataques aéreos simplesmente estão chegando aos seus limites. E agora parece haver esse plano de atacar a Montanha Picareta. E isso supostamente seria uma grande escalada. Mas nem mesmo Israel quis participar dessa guerra até agora, sabe, até essa recente mobilização que parece estar acontecendo na região. Então, o que você acha disso? Das limitações dos ataques aéreos dos Estados Unidos? Eles definitivamente atingiram a infraestrutura civil. Vimos barcos de pesca, literalmente atracados, serem atacados pelo CENTCOM, e depois o CENTCOM dizer que eram lanchas rápidas. Mas ainda assim, uma operação que Trump diz que será pior do que a Operação Fúria Épica, que tipo de consequências isso terá? Parece que as consequências não estão sendo bem consideradas, ou praticamente não estão sendo consideradas. Bem, você está absolutamente certo. Eles estão atacando barcos civis e destruíram muitos deles. E as pessoas vivem, dependem desses barcos. Os americanos não se importam. Quer dizer, eles bombardeiam escolas, bombardeiam hospitais, bombardeiam pontes públicas. Os pilotos deles são muito, são como os israelenses, eles não se importam. E eles atiram em peregrinos que cruzam a fronteira do Irã para o Iraque. Quer dizer, é assim que eles pensam e é assim que agem. Mas, se houver uma escalada, os iranianos vão responder imediatamente na mesma moeda. Mas, de novo, estamos falando, isso não vai ser como a guerra do Ramadã. Não vai ser como os 40 dias de combates. Já estamos vendo o Iêmen numa situação muito diferente hoje.
different situation today. And Yemen has a very large missile and E o Iêmen tem uma capacidade muito grande de mísseis e drones, além de um exército muito grande e bem preparado. É um país que derrotou os sauditas depois de 7 anos, quando a Arábia Saudita tinha o apoio total do Ocidente coletivo e da região. O único país que apoiou o Iêmen foi o Irã. E depois de 7 anos, os iemenitas começaram a destruir instalações petrolíferas sauditas, e os sauditas desistiram. Levantaram as mãos e aceitaram um cessar-fogo. Depois, o Iêmen teve uma guerra com os americanos, e isso não terminou bem para os Estados Unidos. Eles não derrotaram o Iêmen, então agora você tem o Irã e o Iêmen atuando simultaneamente. Os Estados Unidos não derrotaram o Irã. Falharam. Falharam contra o Iêmen, e agora os dois estão ativos. It failed against Yemen, and now both of them are active. And then you have Iraq with the E depois há o Iraque, com o Hashd, as Forças de Mobilização Popular, a resistência iraquiana. Eles vêm realizando operações contra o Kuwait, porque os kuwaitianos também têm violado o território deles, mas também atacado o Irã pelo espaço aéreo iraquiano. Então eles já estão se tornando cada vez mais ativos. E o Iraque é enorme. O Iêmen, enorme. O Irã, claro, é o Irã. E do outro lado, o que você tem? Você não tem forças armadas capazes de enfrentar isso. Agora, imagine se a infraestrutura crítica dos sauditas e desses outros países for destruída. Toda a península terá de ser evacuada. Será um desastre total para os Estados Unidos. Veremos os resultados em poucos dias. Seria catastrófico. a couple of days. I mean, it would be catastrophic. You would see, Você veria um fluxo de pessoas atravessando o deserto, tentando fugir para o Iraque, muito provavelmente. Iêmen, não sei se isso seria viável. Seria catastrófico. Então a questão é, qual é o próximo passo? Quero dizer, se houver uma escalada agora, as consequências realmente vão além da imaginação. Se você pensar nos possíveis resultados, é difícil imaginar como isso seria. E então, quando saírem as imagens da região mostrando esses países ricos em petróleo e gás, entrando em colapso, e pessoas no mundo todo virem essas imagens, o que vai acontecer com os mercados? Os mercados vão despencar, a economia global vai despencar, o preço do petróleo vai disparar, as bolsas de valores vão despencar, e haverá pânico em toda parte. Acho que é um cenário muito assustador. it's a very scary scenario, I think. Definitely a scary scenario. Definitivamente é um cenário assustador, mas que está sendo ignorado pelo governo Trump. Vamos voltar à unidade 8200 da Mossad, com Barak Reed, da Axios. Esta é a reportagem que ele publicou hoje, dizendo que na quinta-feira, Trump disse a ele que está considerando seriamente retomar grandes operações de combate, ataques maiores do que os realizados durante a Operação Fúria Épica. E estas foram as palavras exatas dele. Estou considerando um ataque massivo, maior do que qualquer outro antes. Isso precisamos. Estamos prontos para isso. I'm close to making a decision. We're all set for it. He said Israel would join in 2 minutes if I asked them to, but we don't. Ele disse que Israel entraria em 2 minutos se ele pedisse, mas que não precisamos de ninguém e que haveria consequências se Israel se juntasse aos ataques. E, professor Rodney, o regime israelense se organizou para isso. Acredito que eles tenham aberto abrigos antiaéreos. Estão começando os preparativos para o que aconteceria caso entrassem na guerra. Então parece que eles vão se juntar a esses ataques, se eles de fato acontecerem. Mas é isso que Trump está dizendo. Fico curioso. Por que você acredita que Trump está tão empenhado em ignorar as realidades da guerra? Porque, mesmo até este ponto, quer dizer, quando eu faço reportagens aqui, eu nem entro em detalhes sobre os ataques dos Estados Unidos, porque eles tendem a ser repetitivos. Eles costumam atingir coisas muito parecidas e, em grande parte, miram infraestrutura inútil que o Irã já não usa mais, ou infraestrutura civil. Mas os alvos iranianos têm sido muito mais relevantes, porque eles estão atingindo equipamentos militares com bastante força também. E as imagens de satélite comprovam isso. Então, por que você acredita que Trump está ignorando essas realidades? Parece haver uma divergência entre a realidade e esses planos.
I can't answer that question. I don't know what goes on in Não his posso head. responder a essa pergunta. Não One sei o que se passa na interpretation could cabeça be that dele. he is just trying Uma to interpretação scare the poderia ser que ele Iranians esteja apenas and make tentando them assustar os iranianos e submit fazê-los se submeter out por of medo, fear. mas That's isso not going não to vai happen. acontecer. We saw Vimos during isso the durante a Korean Guerra de War 40 dias, when quando he ele said disse: that I'm going vou to obliterar o obliterate Irã, Iran, I'm vou going to destruir destroy tudo. everything. Ele disse: vou mandá-los de I'm going to volta à send them Idade da back to the Pedra. Stone Age. Disse, sabe, He que ia said, obliterar o país. liberate, Ele disse todo tipo de liberate coisa the durante as country. últimas, He não said sei, all sorts 2, of 3 things semanas da during guerra. the Continuou last ameaçando o Irã, couple, 2, e o Irã não 3 se weeks of the intimidou. war. He kept threatening Iran, and Iran wasn't intimidated. And I mean, how could he carry out a bigger war than the war E ele that quer he dizer, como poderia carried out travar in uma guerra maior do que a 2014? guerra He que used travou everything he durante had. aqueles His Iranian 40 regime dias? was Ele usou fighting tudo side que by side tinha, with him. e o regime israelense So lutava lado a lado com ele. back then, Iran Então, wasn't naquela época, intimidated, o Irã não se and he intimidou backed e ele down. I recuou. mean, we all Quer dizer, recall todos that nos lembramos de que quando atacaram o campo de gás South Saudi Pars do funds, Irã, os South iranianos Pars retaliaram the imediatamente. Iranians E um dos immediately alvos foi o campo de gás do the target Catar. was O Irã the realizou um grande gas ataque field. e causou enormes danos. E então Trump, assim que soube, publicou imediatamente uma mensagem na Truth Social, dizendo: isso não vai acontecer de novo. Netanyahu não vai fazer isso de novo. Saying this is not going to happen again. Netanyahu is not going to do this again. Why? Because he knew what it meant. Por quê? Porque ele sabia o que isso significava. Quer dizer, tudo o que o Irã precisava fazer era disparar mais alguns mísseis. E pronto, o Catar estaria acabado. Não haveria mais gás natural no Catar por muitos, muitos anos. Bastaria mais um grande ataque. E estamos vendo como os drones e mísseis iranianos estão conseguindo passar. Não resta nada para detê-los. E os iranianos nem começaram a usar os novos. Eles estão usando os drones antigos. Ainda estão esvaziando, digamos, o estoque do que fabricaram há 15, 20 anos, 10 anos, não sei. Não estão usando os drones de alta tecnologia. Eu não vi nenhum. Talvez tenham usado um ou dois, aqui e ali. Maybe they've used one or two here and there. I haven't seen any. So, Não vi nenhuma. Então os catarianos poderiam ser facilmente destruídos. E o mesmo vale para os sauditas e os emiradenses. Então naquela época, Trump recuou. E até o fim da guerra, houve novos ataques à infraestrutura, mas limitados. E as respostas iranianas, é claro, foram realizadas. Mas desta vez, os iranianos estão dizendo: se vocês atacarem, nós vamos atacar muito mais forte. Se vocês atingirem A, nós vamos atingir A vezes 5, algo assim. Não me lembro exatamente como colocaram, mas vão atacar muito mais forte. Então, Trump reconhece isso. Ele está dizendo isso apenas para assustar os iranianos. Ou ele realmente vai fazer isso? Ele está sendo pressionado pelos israelenses e pelos sionistas a fazer isso? Será que ele, sabe, não tem outra opção porque está comprometido? Porque todos nós lembramos de como Tucker Carlson, sabe, disse que falou com Trump e disse a ele que isso não ia acabar bem, que ia ser muito ruim, que as pessoas que estavam pressionando ele o odiavam. E Trump continuava dizendo: eu sei, eu sei, eu sei. Aparentemente ele sabia de tudo. Foi isso que Tucker Carlson disse. E mesmo assim, ele fez isso. Então o que isso diz sobre Trump? Ou ele... Quer dizer, é difícil imaginar que seja só por causa dos doadores. Se ele sabia que era tão ruim, que ia ser tão ruim assim, se levarmos a sério o que Tucker Carlson diz, e ninguém negou a versão dele dos fatos, então ele sabia. Então ele provavelmente, possivelmente, provavelmente está comprometido. É isso que estamos vendo agora. Quem sabe? Ou será que é como o que vimos durante a Guerra de 40 Dias, quando ele fez aquelas ameaças genocidas absurdas, e aliás, ninguém no Ocidente protestou, mas no fim não as levou adiante e foi obrigado a aceitar um cessar-fogo? Lembrem-se, durante a Guerra de 40 Dias, no começo ele disse, rendição incondicional. E no fim da guerra, foi obrigado a aceitar o plano iraniano de 10 pontos como base para as negociações. Isso significa derrota. Assim como, depois da guerra de cerco que ele iniciou em seguida, no fim teve de aceitar o memorando de entendimento, o MOU, o que foi outra derrota, embora ele não tenha levado adiante. Mas ainda assim, simbolicamente falando, foi uma derrota.
E como eu estava falando ontem com Pepe Escobar, eu disse, como isso pode ser possível? Parece que os próprios Estados Unidos estão tentando. Muitas vezes ouvimos o professor Robert Pape falar da armadilha da escalada. Parece que o império dos Estados Unidos está literalmente armando uma armadilha para si mesmo. Nem é algo secreto ou oculto. É que o governo Trump está se comportando de uma forma que torna impossível voltar ao memorando de entendimento. Não só pela perspectiva dos belicistas, dos sionistas e assim por diante, que odiavam o acordo desde o começo, mas também pela perspectiva de qualquer pessoa que esteja apenas observando o que está acontecendo. Como é que você pode simplesmente fazer o que os Estados Unidos estão fazendo e dizendo que vão fazer, e depois voltar para um acordo desses? Isso não faz sentido racionalmente. E o próprio Irã não tem motivo nenhum para confiar no governo Trump novamente. Nunca mais. E isso leva a uma situação muito complicada quando se trata das realidades futuras sobre as quais você estava falando, professor Romani. O que acontece no futuro se, sim, a economia global perceber que isso não vai acabar e que, na verdade, os danos podem ser muito mais graves em um período não tão longo? Entrando nos meses mais para o fim do verão, e diabos, falando dos meses de inverno, esses períodos são cruciais para o capital. Mas qual é a sua visão sobre isso? É exatamente por isso que os iranianos não estão interessados em negociações. Nas últimas 2 semanas, vários países os procuraram muitas vezes, e o Irã disse, vão falar com o outro lado. Não fomos nós que começamos esta guerra. Não fomos nós que ignoramos o memorando de entendimento. Foi o outro lado que violou todos os artigos do memorando, incluindo o artigo 5, quando os Estados Unidos estabeleceram seu próprio corredor no Estreito de Hormuz, violando o memorando, com a colaboração dos sauditas, dos emiradenses, dos kuwaitianos, dos catarianos e assim por diante. Todos esses países, todas essas entidades, trabalhando juntos para prejudicá-los. E Oman também. E o artigo 5 em particular. Então os iranianos não demonstraram interesse voreve algum em negociações neste momento. Mas veja, não estou dizendo que essa armadilha da escalada, como dizem, esteja errada. Mas ela é uma parte disso. É parte disso. A outra parte são os sionistas e os israelenses que estão pressionando por uma escalada. Eles precisam da escalada. Não estou dizendo que todos os sionistas queiram isso. Tenho certeza de que os próprios sionistas estão divididos em suas políticas genocidas e em como colocá-las em prática. Mas, pelo menos, a facção que apoia Netanyahu definitivamente quer uma expansão da guerra. Eles definitivamente querem que isso continue. Eles não se importam com um colapso econômico global. Eles não se importam se soldados americanos forem mortos. Não se importam se a economia americana entrar em uma grande depressão, nem se as economias europeias entrarem. Isso não é prioridade para eles. Eles são israelenses antes de tudo. Então não se trata apenas de uma armadilha de escalada. Trata-se de uma agenda que está sendo impulsionada pelos sionistas para garantir que a crise piore cada vez mais, na esperança de que, de alguma forma, o Irã e o eixo da resistência sejam derrotados. E não serão. Não serão. Acho que está claro como o dia o que vai acontecer. O colapso causará muito mais danos aos Estados Unidos e ao Ocidente. E, é claro, eliminará seus representantes por toda a região. O Irã vai sobreviver, sem dúvida. Então, sabe, isso vai ser muito pior para os Estados Unidos. Mas esses sionistas, os israelenses, Netanyahu, eles estão desesperados. A situação em Israel não está boa. Às vezes as pessoas me perguntam, por que o Irã não ataca Israel agora mesmo? Bem, há vários motivos. Um deles é que os iranianos estão ocupados, lutando a batalha de Israel. Essa é a prioridade deles agora, porque essa é a chave. E o Irã não quer se distrair disso. Se eles vencerem, o regime israelense perde. Se eles perderem, o que eu não vejo acontecer, essa seria a maior vitória para o regime israelense.
Então, obviamente, o Irã vai se concentrar nisso. Mas o Irã também está ocupado destruindo todas aquelas camadas de defesa que os americanos criaram por toda a região para o regime israelense. Quero dizer, esses sistemas de mísseis e radares e assim por diante não foram concebidos para proteger esses países. Kuwait, Arábia Saudita ou Jordânia. Isso foi concebido para apoiar Israel. O rei da Jordânia sempre tem feito possível para ser o goleiro ou o guarda-costas de Israel, ficando no caminho para impedir que qualquer coisa atinja os israelenses. Bem, tudo isso está sendo destruído agora. E o mesmo vale para o norte do Iraque, que é dominado por representantes sionistas. Então, se houver um conflito entre o Irã e o regime israelense no futuro, será muito pior para o regime, porque, exceto na Turquia, eles não têm mais esses sistemas de alerta antecipado. Não tem mais os radares. Não tem mais aquelas capacidades antidrones e antimísseis. Vai ser diferente. E além disso, há a crise dentro do regime israelense, as eleições se aproximando e os diferentes partidos em guerra uns com os outros. E com base no que estamos lendo na imprensa hebraica, esta é uma crise real. Alguns até falam na possibilidade de uma guerra civil e de Netanyahu não aceitar o resultado das eleições. Então, por que o Irã, justamente agora, quando Israel está em crise, faria alguma coisa para unir as pessoas, para unir os sionistas em torno de Netanyahu ou de qualquer outra pessoa? Se o regime israelense atacar o Irã revidará com muita força para garantir que isso atinja o regime e aqueles que tomaram essa decisão. Mas, por enquanto, acho que a prioridade do Irã é destruir todos aqueles sistemas de radar que protegem o regime israelense, todos aqueles sistemas de mísseis que protegem o regime e esperar para ver o que o próprio regime faz. Mas o foco está no estreito e, é claro, numa possível escalada por parte de Trump. Sim. E como eu mencionei antes, é isso que a Tasnim News está noticiando. Isso é na Jordânia. O Irã está dizendo que destruiu um sistema THAAD inteiro. E isso se soma a relatos nos últimos dias de coisas semelhantes acontecendo com baterias Patriot em lugares como Kuwait. Então o senhor tem toda a razão, professor Rondi. Se isso for confirmado, e em geral é confirmado por imagens de satélite pouco tempo depois de ser noticiado, então sim, essa camada defensiva de Israel está muito mais fraca, se é que não desapareceu por completo, em comparação com o que era em 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel lançaram seu ataque inicial. Agora, outro elemento um pouco surpreendente é que os Estados Unidos afirmam que vão agir de forma mais agressiva contra o Irã, apesar de terem as munições mais esgotadas e do fato de que não há mais elemento surpresa. Então, sabe, isso acabou. E qualquer escalada, mesmo que seja, não vejo como, mas mesmo que seja num volume igual ou maior do que o de 28 de fevereiro, eu simplesmente não sei como poderia ter os mesmos resultados. E esses resultados foram apenas crimes de guerra, como vimos com a escola Manab e o assassinato da liderança, incluindo o Ayatollah Ali Khamenei. Então, eu não sei sobre o que falar. Não sei como eu poderia, mesmo que quisesse ser um estenógrafo da guerra, não sei como conseguiria. Daqui a pouco vou mostrar como a mídia está fazendo isso. Mas quais são os seus pensamentos sobre isso? Sabe, é só assistir a Fox News e a alguns outros veículos de mídia ou ler o material da imprensa ocidental. Mas, Dani, acho que um dos elementos mais importantes neste momento é o ritmo com que os iranianos estão realizando seus ataques. E está claro que os iranianos não têm absolutamente nenhuma escassez de mísseis e drones para continuar conduzindo esta guerra. Quer dizer, eles estão atingindo. E está claro que suas instalações de produção estão intactas. Todas ficam no subsolo. Eles estão produzindo novas armas. As armas deles estão melhorando, estão se tornando mais precisas, estão devastando os Estados Unidos em todo o Golfo Pérsico.
Os americanos recuaram para a Jordânia e agora estão sendo atacados na Jordânia e na Arábia Saudita. Então, não há nenhum lugar seguro para onde eles possam ir. E quanto mais longe estiverem do Irã, mais difícil é atacar, mais caro é, maior é o custo. Por outro lado, se os Estados Unidos quiserem escalar, todos aqueles alvos que o Irã precisaria destruir, está bem diante do Irã. Lembrem-se, por exemplo, os sauditas têm um oleoduto até o Mar Vermelho. Todos nós sabemos disso agora. Por onde eles exportam, não sei, entre 4 e 4 milhões e meio de barris por dia, segundo os números que li. Certo, mas os poços de petróleo ficam perto do Irã, ficam perto do Golfo Pérsico. Tudo fica perto do Golfo Pérsico. Então, se não houver petróleo para passar pelo oleoduto, o oleoduto não serve para nada. E é muito interessante. Hoje em dia, as pessoas dizem, bem, no futuro eles vão construir oleodutos, todos vão construir oleodutos. Primeiro, isso levaria anos e dezenas de bilhões de dólares. Mas não vai mudar nada, porque os campos de gás, os campos de petróleo, não dá para movê-los. Eles estão aqui. De qualquer forma, com esses mísseis e drones que o Irã tem, e são muitos, eles podem facilmente destruir tudo. Então, mesmo que os Estados Unidos voltem para a Jordânia, ou recuem da Jordânia e vão para o regime israelense, ainda assim não conseguem proteger esses ativos se quiserem escalar a guerra. Na verdade, vai ficar mais difícil para eles proteger esses ativos na região do Golfo Pérsico, porque seus aviões estarão muito longe. Então os planos não fazem sentido. Nada do que eles fazem faz sentido. E ainda assim, em vez de buscar um fim para isso, e claro, se houver um fim, os iranianos não vão aceitar o MOA. Os iranianos certamente vão ter mais exigências. Eles provavelmente vão exigir que todos os seus ativos roubados sejam devolvidos antecipadamente. Vão exigir que o cerco ao Iêmen seja suspenso e farão exigências claras em relação a Gaza. Esta não é uma guerra que os americanos possam vencer, e os iranianos sabem disso. Então, mesmo que a devastação no Irã seja enorme, eles ainda vão se manter resilientes. Ainda vão resistir. E de novo, como eu disse, ao Iraque, ao Iêmen. Não é só o Irã. Sozinhos, os iranianos conseguiram se manter firmes durante a guerra de 40 dias. Agora estão se saindo ainda melhor. E estamos apenas começando a ver o Iêmen se envolver. Da outra vez, eles não tiveram diretamente envolvidos. Então não importa como você veja a situação, é uma situação em que todos perdem. Os Estados Unidos, a economia global e as pessoas no mundo todo. E os iranianos certamente também vão sofrer. Mas os iranianos vão continuar de pé e os ativos dos Estados Unidos em toda a região serão varridos. Não vejo nenhuma outra saída para isso. Bom, apesar dessa realidade, a mídia corporativa tradicional está fazendo o trabalho dela. Não o trabalho que esperamos que a mídia faça, quer dizer a verdade, mas ela está fazendo o trabalho dela para os sionistas, para os defensores da guerra, para os mestres da guerra, como eles têm sido chamados. E eu quero mostrar isso para nós. Isto é a Fox News. Como você disse, basta assistir a Fox News para aprender a ser um estenógrafo de guerra, dessa guerra absolutamente desastrosa dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Esta é a mídia corporativa tradicional, a Fox News, literalmente discutindo, tramando e planejando, quase como se fosse as massas da guerra, os crimes de guerra. Atingir alvos civis iranianos, locais de infraestrutura, como eles chamam. Antes de começar, observe como eles dizem com desejo. Sim, lá vamos nós. Cuidado com isso. Vamos analisar as usinas de energia e os locais que talvez possamos atingir. Lucas, ao considerar esses alvos, o que você acha que poderíamos atingir primeiro? Bem, não sei se vamos atingir isso primeiro, mas a usina de Damavand fornece 40% da eletricidade de Teherã. A usina nuclear de Bushehr provavelmente não deve ser um alvo. Os russos construíram isso. Eles ainda fornecem urânio pouco enriquecido ao Irã.
Por que, Lucas? Precisamos dizer que há um risco em explodir uma usina nuclear. Não há dúvida disso. Agora, o campo de gás de South Pars fica sobre o maior campo de gás natural do mundo. As forças israelenses o atingiram em 18 de março, no início da guerra. O Irã respondeu atingindo o lado qatariano desse campo de gás natural. E como isso funcionou para nós, com o Irã atingindo South Pass? E eles não vão mencionar o que isso fez com os mercados de petróleo, porque foi dramático. Quero dizer, isso significa que todos os países que usam GNL deveriam se despedir de suas instalações de GNL. E para aqueles que conseguem obter GNL, as escassezes serão permanentes. Depois, some a ausência permanente de petróleo nos mercados e a ausência permanente de hélio, fertilizantes e todo o resto, alumínio e tudo mais. Então, o mundo vai mudar. E lembre-se, as escassezes já estão aqui e estão crescendo a cada minuto. O motivo de Trump ter aceitado o memorando de entendimento, embora fosse humilhante, foi porque ele disse: só nos restam 4 semanas de energia. Agora, durante as 3 semanas em que o memorando de entendimento estava em vigor e os iranianos permitiam a passagem dos navios, digamos que a escassez de petróleo não aumentou. Em outros setores, ela continuou aumentando, porque o foco era o petróleo bruto saindo do Golfo Pérsico. E, aliás, não eram muitos os navios que entravam no Golfo Pérsico, e isso terá repercussões no futuro. Mas, enfim, nas últimas 2 semanas, não houve petróleo. E depois há o Mar Vermelho. Então, aquelas 4 semanas de que Trump estava falando ainda estão aí. Não voltamos à situação de 4 ou 5 meses atrás. Já estamos perto do precipício, onde a crise energética derruba a economia global. Não consigo ouvir vocês. Desculpem por isso, pessoal. Eu disse, bem, vamos assistir mais um pouco disso antes que todos nós vomitemos. Vamos lá. Em termos de metas. Mas deixe-me perguntar, é o estreito. Então, se queremos mandar uma mensagem no estreito, onde eles estão atacando navios no estreito, não seria esse um lugar para onde iríamos? Teria. A única questão é qual seria a resposta do Irã. Vimos o Irã revidar no campo de petróleo do Catar, nos campos de petróleo e gás natural dos Emirados Árabes Unidos. Essa é a grande questão. Você quer dizer que eles vão reagir? Sem dúvida. Tem sido assim, nessa troca de ataques e retaliações o tempo todo. É isso que chama atenção nos israelenses. Eles usam respostas desproporcionais. Provavelmente, esse é um dos motivos pelos quais Israel não voltou a entrar na guerra. O Irã não ataca Israel desde o início de junho. E qual é a sua avaliação de como estamos fazendo isso agora? Você acha que estamos agindo de forma desproporcional ou acha que poderíamos estar fazendo isso? Não fazer nada desproporcional. É importante notar que forças dos Estados Unidos atingiram um quartel iraniano depois que um quartel americano foi atingido, claro, na Jordânia. Foi isso que matou aqueles 3 soldados do exército dos Estados Unidos. A usina elétrica. Então, poderíamos estar... Desculpe, acabou. Foi o contrário. Eles atingiram quartéis iranianos. E depois os iranianos atingiram os quartéis deles. Não exatamente, é o contrário. E aqueles quartéis do exército que eles atingiram, no que diz respeito ao Irã, nem sequer faziam parte das operações militares. Eles simplesmente... Eles estavam muito longe. Eram em Walletstads Montes, sabe? Em Port Sweeney. Então agora, o Irã, sim, nos últimos vários dias, como informamos no início, eles disseram, sabe, que Kuwait, Jordânia, esses quartéis militares agora são alvos legítimos. E os Estados Unidos fizeram um trabalho péssimo. Olha, as pessoas que estão assistindo a isso dos Estados Unidos entendem que as Forças Armadas Americanas, o Pentágono, quer dizer, o CENTCOM deles, seja lá o que for, fizeram um trabalho horrível ao proteger o que, para ser honesto,
São tropas de ocupação dentro de outros países, conduzindo uma guerra a partir desses países, mesmo que esses países permitam isso voluntariamente. Ainda assim, estão basicamente atuando como tropas de ocupação. They're still basically operating as occupation troops, and they aren't even combat troops. So these are E eles nem são tropas de combate. São pessoas que só sabem operar máquinas ou receber ordens, como apertar botões, enfim, seja lá o que for. Mas não são tropas de combate. Não são tropas que vão acabar na linha de batalha tão cedo. Então são elas que estão sendo alvo. Isso é uma situação muito repugnante para nós aqui na região. Mas eles nem falaram da montanha Picket, que eu queria... Sabe, não tá claro se o Trump sequer sabe o que é a montanha Picket. A manha Picket é feita de granizo. Pickaxe Mountain is made of granite, and I was joking with someone. E sabe, eu estava brincando com alguém mais cedo, dizendo que o Trump provavelmente vai falar algo como: "Ah, sim, nós atingimos o grafite com muita força. Sabe, a gente faz lápis com isso, e eles têm uma montanha inteira disso, mas não tem mais. Mas assim, tudo bem, grafite você usa para fazer lápis. Mas granito, aquilo de que ele realmente é feito, é quase indestrutível. Quer dizer, eu não sei, não sou nerd de ciências, mas é basicamente indestrutível. Nenhuma bomba vai realmente quebrar aquilo. Então é algo e tanto que o governo Trump tenha ficado obcecado com isso. Mas o que você acha disso? Bem, antes de mais nada, temos que voltar à guerra do ano passado, outra guerra que eles lançaram contra o Irã. Lembrem-se, esta é a terceira. Quer dizer, os últimos 5 meses já foram uma guerra por si só. Mas na guerra do ano passado, Trump disse que obliterou o programa nuclear do Irã, que ele acabou, que desapareceu. Netanyahu e Trump estavam comemorando. Então, como é que de repente o Irã enriqueceu urânio sob esta montanha e tem centrífugas? Então, sabe, essa narrativa não faz sentido. Agora, eu não sei. Obviamente, essas seriam questões às quais eu não tenho acesso. Mas se o programa nuclear do Irã está funcionando e ativo onde ele está ou como funciona, eu não sei. Eu não tenho esse tipo de conhecimento. Mas a narrativa de Trump e Netanyahu é completamente inconsistente. Num dia, está destruído, obliterado e não será reconstruído por muitos anos. E literalmente, 1 ano depois, está funcionando, completamente ativo. Pessoalmente, eu tenho dúvidas, e isso não se baseia em conhecimento. Eu nem acho que as instalações que eles bombardearam no ano passado tenham sido destruídas com sucesso. Porque a razão de eu dizer isso é que os iranianos construíram seu programa nuclear no subsolo, certo? Nós não sabemos. Isso não é de conhecimento público. Eu não tenho esse conhecimento. Você não tem como saber se esses ativos estão seguros neste momento, certo? Mas todas aquelas bases subterrâneas de mísseis, todas aquelas bases subterrâneas de drones, dezenas delas, todas aquelas bases subterrâneas de lanchas rápidas, todas aquelas bases subterrâneas, quer dizer, eles têm bases por todo o país, de comando e controle, talvez mais de 100 bases. Os Estados Unidos conseguiram destruir uma única dessas bases? Eles as bombardearam. Acho que foi a base de mísseis de Yazd, que eles bombardearam repetidamente com bombardeiros B-52. Destruíram uma única base? Nenhuma. Não causaram dano a nenhuma delas. Só conseguiram, bloquear. Eles têm muitas entradas. Eles bloqueiam uma entrada e depois usam escavadeiras para reabri-la algumas horas depois. Mas na maioria das vezes leva 1 ou 2 dias, ou algo assim. Então, se eles não conseguem destruir as bases subterrâneas de mísseis do Irã, eu suponho que as bases nucleares iranianas, ou o programa nuclear do Irã, estejam pelo menos tão bem protegidos. E na minha opinião, com certeza estão mais bem protegidos. Porque se forem bombardeados e houver material radioativo, isso seria catastrófico para as pessoas que vivem nas áreas próximas. Então, sem dúvida, essas instalações subterrâneas estariam mais bem protegidas do que todas aquelas bases de mísseis. Se os americanos pudessem ter destruído as bases de mísseis, eles teriam destruído. Então, eu não acredito em nada do que dizem sobre essa montanha.
I don't believe anything they say about this mountain. I don't believe what they said about Eu não last year. I don't acredito no believe que anything disseram they sobre said o ano passado. about Não 2020. acredito em nada que saia de And a lot Washington of sobre the footage qualquer that they coisa show, neste they mundo. were right. E muitas They das they they imagens que they mostram, bombed você tinha razão. ordinary Eles boats bombardearam barcos that comuns belong que to private pertencem a citizens cidadãos and then show everything particulares that they e mostram isso como se tivessem bombardeado uma lancha militar. Eles bombardeiam hospitais, bombardeiam escolas. Nem sequer admitem o massacre de todas aquelas crianças. Nem sequer pedem desculpas. São brutais. São animais. Quer dizer, não são animais. Estão abaixo dos animais. Mas eles atacam peregrinos. Fazem ataques de dupla investida contra civis. Nós vimos as imagens disso. Bombardeiam aglomerações de pessoas nas ruas. Nós vimos as imagens disso. Eu estava lá em um desses casos. Eles bombardearam uma reunião aqui. Tipo, sei lá, a uns 20, 25 minutos de caminhada daqui. Uma mulher foi morta numa reunião de apoio às Forças Armadas. Pessoas estavam nas ruas e eles bombardearam o local. Então, sabe, eu não acredito em nada do que eles dizem. E os iranianos disseram que, se vocês atacarem esta montanha, ou qualquer infraestrutura do Irã, ou tiverem como alvo qualquer infraestrutura iraniana, eles irão atrás dos seus aliados por procuração. E todos esses aliados por procuração são culpados. Eles estão dando apoio aos Estados Unidos, então não tem do que reclamar. Mas a verdade é que se esses aliados por procuração forem destruídos, a economia global será destruída. Não é como se na Argentina, quando falta eletricidade, a economia global entrasse em colapso. Não, isso não vai acontecer. Mas se no Golfo Pérsico, alguns desses pequenos regimes entrarem em colapso, aí sim, a economia global desaba. Well, Professor Ronnie, I wanted your Bem, presidente Raisi, enquanto encerramos, eu queria ouvir sua reação a uma reportagem de que os Estados Unidos estão preparando um ataque maciço. Isso veio acompanhado, em vários veículos, como o New York Times e a revista Time, de uma notícia de que o Irã rejeitou um cessar-fogo apresentado diretamente pelo primeiro-ministro do Iraque. Então, o primeiro-ministro iraquiano, acredito, estava justamente visitando Trump. E agora, creio que está acontecendo a reunião de ministros das Relações Exteriores da Organização de Cooperação de Xangai, e acredito que neste momento estejam ocorrendo conversas bilaterais entre o Iraque e o Irã. Mas essa é a reportagem. O que o senhor acha disso? Há alguma verdade nisso? Essas reportagens, porém, dizem que Trump foi quem pediu o cessar-fogo, o que contraria, é claro, a narrativa do governo Trump, que sempre quer o contrário. administration, which always says it's the opposite direction. Well, first of all, Iran is not interested in a ceasefire at all. Bem, antes de tudo, o Irã não tem nenhum interesse em um cessar-fogo. Diferentes países procuraram o Irã e o Irã diz: vão falar com eles. Nós não estamos interessados. Nós tínhamos um acordo. Eles deveriam cumprir esse acordo. E do nosso lado, não há nada a discutir. Por outro lado, o primeiro-ministro iraquiano que veio aqui não trouxe nenhuma proposta específica de cessar-fogo para os Estados Unidos. Foi o que me disseram, alguém que sabe. Tenho certeza de que discutiram muitas coisas sobre a situação, sobre as conversas que o primeiro-ministro e sua comitiva tiveram em Washington, na Casa Branca, e assim por diante. Mas não há proposta de cessar-fogo. Como eu disse, os iranianos não estão interessados. E acho que os americanos, nós tínhamos um acordo. Se no fim das contas, em algum momento houver um acordo, não vai ser o memorando de entendimento. Os iranianos vão exigir, como eu disse antes, vão fazer mais exigências. O cerco ao Iêmen terá de acabar. Provavelmente o Irã também fará mais exigências em relação aos seus próprios ativos. E claro, haverá a questão de Gaza e Iêmen sempre fizeram parte do acordo, mas não foram mencionados nominalmente. Mas acho que depois disso, os iranianos vão ser mais duros com os Estados Unidos. Portanto, não. Qualquer conversa sobre cessar-fogo é simplesmente absurdo. Sim, e há reportagens na mídia dizendo que o Irã, e na verdade as Forças Armadas iranianas disseram, não vai permitir que os americanos se reorganizem e se rearmem, e assim por diante. Right. Well, Professor Marty, there Certo. is, one
Bem, antes de mais nada, tem uma pessoa que mandou um superchat muito generoso, na verdade, que eu vou colocar aqui. Você pode comentar sobre isso, e essa vai ser a nossa nota final. A pessoa disse aqui, Mystic Mac 5555, muito obrigado pelo seu superchat. Diz, Tucker Carlson afirmou que a razão para os preços baixos do petróleo, apesar da escassez de 20 milhões de barris de petróleo que não estão mais saindo do Golfo Pérsico, é que a retórica do governo Trump manipula algoritmos de IA que especulam com contratos futuros de petróleo. Quero dizer, o que você pensa sobre isso antes de encerrarmos? Your thoughts on this as we head out of here. I'm sure that that's the case. There's no doubt. Tenho certeza de que é esse o caso. Não há dúvida. Caso contrário, o preço do petróleo teria de estar muito mais alto do que está agora. Mas, de certa forma, isso beneficia o Irã. Por quê? Porque, como eu disse antes, a destruição da demanda teria reduzido o consumo nos últimos 4 ou 5 meses. E embora isso tivesse criado mais dificuldades para as pessoas no mundo todo, de qualquer forma teria diminuído o consumo de petróleo. E então, poderiam ter sido implementadas políticas para que as pessoas, digamos em dias pares, determinados carros pudessem ir ao posto de gasolina. Em dias alternados, outros carros poderiam ir ao posto de gasolina. Eles teriam criado mecanismos para reduzir o consumo, mas não fizeram isso. Por quê? Porque vem manipulando o preço e por isso o consumo permaneceu alto. Assim, o excedente de petróleo está sendo consumido mais rapidamente e a economia global está menos preparada para qualquer escassez repentina. Portanto, não é uma medida inteligente, a menos que você saiba que vai encerrar o conflito ou a crise no momento certo. Mas acho que agora já é tarde demais. E acho que Trump fez uma aposta tola. Ao que parece, ele é um apostador e achou que poderia tomar o Estreito de Hormuz. Ele perdeu a guerra de cerco, e achou que talvez por meio do memorando de entendimento e enganando o Irã, conseguiria o que não conseguiu com a guerra e o cerco. Mas não funcionou, e estamos onde estamos. Então agora, ou ele vai enlouquecer e destruir tudo, e isso significa a economia global, ou vai ter que, declarar vitória e ir embora. Ou simplesmente continuar nesse caminho que também vai levar a uma devastação maior. Porque o Irã não vai abrir esse estreito, nem Bab el-Mandeb será aberto, até que sejam atendidas condições aceitáveis para o Irã. E isso também é militarmente desastroso. Porque mesmo que os Estados Unidos, que muito possivelmente têm, é claro, munições de longo alcance e esse tipo de armamento que não divulgam, tenham, por assim dizer, mais reservas em seus estoques, mesmo que seja assim, usar tudo de uma só vez numa guerra como esta também vai reduzir a capacidade dos Estados Unidos de fazer o que dizem querer fazer, ser a potência dominante, conter a Rússia e a China. Isso não vai derrotar o Irã, mesmo isso. Acho que se essa guerra se intensificar e houver uma depressão global, nos Estados Unidos as pessoas vão culpar o regime israelense, vão culpar o sionismo, vão culpar o Trump. As pessoas nas ruas sabem por que essa guerra está acontecendo, e isso vai criar uma grande instabilidade. Talvez. Quero dizer, vamos pensar no Brasil. Digamos que haja uma grande depressão e olhemos para o Brasil. Bem, as pessoas dirão que a vida vai ficar muito difícil no Brasil. Horrível, tenho certeza, em todos os níveis. Mas não vão dizer que foi culpa do governo. Vão dizer que é culpa do Trump, que é culpa de Israel. Mas nos Estados Unidos, vão dizer que a culpa é do meu governo, que foi o lobby israelense no meu país que trouxe isso sobre mim. Então, sem dúvida, isso terá enormes implicações em toda a Europa. Todo mundo sabe quem causou esta guerra, quem está causando esta catástrofe para o mundo e quem está fazendo essas ameaças. Não são os iranianos que estão dizendo, vamos destruir a infraestrutura crítica no Golfo Pérsico. São os americanos que estão dizendo isso. E os iranianos respondem, bem, se vocês fizerem isso, nós vamos retaliar da mesma forma. Então, se isso acontecer, haverá uma depressão econômica global.
mas será mais do que apenas uma depressão para os países ocidentais sob a influência do sionismo. Robert, obrigado. Realmente precisamos encerrar. Professor Martin, se o senhor tiver um comentário rápido. Supondo que um grande ataque dos Estados Unidos seja iminente, por que o Irã não realiza um ataque preventivo contra as capacidades ofensivas dos Estados Unidos? A pergunta é do Robert. Obrigado pelo superchat. Robert, thanks for the super chat. Sabe, eu já disse isso antes no seu programa e já disse em outros lugares. Eu incentivo todo mundo a comprar e ler Going to Tehran, de Flint e Hillary Leverett. E incentivo você a comprar e ler também. Não sei se você já fez isso. E também a ler o livro de Alastair Crooke, sobre a resistência. O livro dele chamado Resistance. O livro de Peter O'Born, sobre o programa nuclear, A Dangerous Delusion. E o livro de Gareth Porter, Manufactured Crisis. Mas acho que Going to Tehran é um livro muito importante para as pessoas lerem, assim como o livro de Alastair Crooke. Porque aí elas entenderiam que o Irã não é de forma alguma aquilo que as pessoas vêm dizendo que ele é ao longo de todas essas décadas. O país é guiado por princípios morais. Quero dizer, há uma razão pela qual mais de 40 milhões de pessoas foram às ruas em todo o país, em diferentes cidades, e participaram do funeral do Ayatollah Khamenei. Isso não foi um efeito de união em torno da bandeira. Em que outro lugar do mundo você vê, por exemplo, metade do país, e este é um país enorme, do tamanho da Europa, onde você vê tanta gente reunida para um funeral? É porque elas acreditavam nisso, porque o viam como uma pessoa moral. Então, por que os Estados Unidos são tão hostis em relação ao Irã? Por que os europeus são tão hostis em relação ao Irã? Porque o Irã está dizendo não ao genocídio. Porque, com base em seus princípios religiosos e em sua herança cultural, eles não podem aceitar genocídio, limpeza étnica, supremacismo étnico, colonização e apartheid. Eles não conseguem aceitar isso. Então, o Irã é mau, o regime deles é mau. Você vai ouvir isso dia e noite. O Irã tem certos princípios. O Irã não vai iniciar uma guerra. Quero dizer, mesmo com o regime israelense, nós não iniciamos a guerra. E com os americanos também não vamos iniciar uma escalada, porque não somos como eles. Essa é a diferença entre eles e nós. Há uma diferença. Se vamos nos comportar como eles, então quero dizer, se o Irã fosse como os Estados Unidos e se comportasse como os Estados Unidos e os israelenses, então eu não conseguiria apoiá-lo. Quero dizer, tem que haver uma diferença moral. Tem que haver algo diferente. Foi por isso que o Ayatollah Khamenei era tão popular. Então os iranianos, e eu vi muitas pessoas atacarem o Irã. E eu vejo, quer dizer, eu não tenho que pedir desculpas às pessoas cujos comentários no meu Twitter eu não respondo, porque realmente não tenho tempo. Eu estou assim, sobrecarregado. Você está sempre aqui. Eu trabalho, tipo, 20 horas por dia. Mas às vezes eu vejo os comentários. E aí se eu respondo a um e não respondo a outro, não me sinto bem com isso. Mas eu vejo pessoas dizendo, bom, vocês são idiotas. Por que não fazem a bomba? Por que não fazem isso? Quer dizer, o Irã tem certos princípios morais. Talvez você não goste disso. Talvez isso deixe as pessoas mais nervosas. Mas o Irã não quer uma arma nuclear. Se tiver que tê-la, se houver alguma ameaça iminente à existência do Irã, eles disseram que mudarão sua postura nuclear. Mas mesmo durante a guerra Irã-Iraque, nós nos recusamos a produzir armas químicas, embora o Ocidente tenha dado armas químicas ao Saddam. E eles nos impediram de conseguir máscaras de gás. Mas o Ayatollah Khomeini, naquela época, recusou. Ele disse, vocês vão ter que conviver com isso, vão ter que lutar sem usar armas químicas. Então tem que haver uma diferença entre nós e eles. E nós acreditamos em Deus. Acreditamos que Deus é justo e que Ele sabe. Esperamos que Ele ajude. Mas tudo isso, toda essa animosidade contra o Irã, é porque o Irã é independente, o país mais ferozmente independente do mundo. E como o Irã defende os oprimidos, especialmente o povo da Palestina,
Todos nós falamos a mesma língua. Não somos vizinhos, mas eles são seres humanos, como nós. E não há como. Quero colocar isso como uma última palavra, porque eu sei que você quer encerrar. Hipoteticamente, se Gaza fosse judaica, não sionista, apenas judaica, e toda a Palestina fosse muçulmana xiita, e os muçulmanos xiitas da Palestina estivessem fazendo com Gaza o que os israelenses fazem hoje, a República Islâmica do Irã estaria em guerra com esses muçulmanos xiitas. Não temos outra opção. Então, tem que haver uma diferença entre nós e eles. So there has to be a difference between us and them. Well said, Professor Marandi. It's a great Muito bem colocado, professor Marandi. É um ótimo ponto para encerrar. Quero agradecer a todos que enviaram superchats e que se tornaram membros. Vou colocar vocês na tela mais uma vez antes de sairmos. Quero garantir que todos saibam que amanhã estarei de volta, no mesmo horário, dia 25 de julho, com Marx Leboda. Então faremos atualizações nesse momento. E sim, vamos continuar. Mas, professor Marandi, muito obrigado por participar. Vamos encerrar por aqui. Cliquem no botão de curtir. Eu quase esqueci de novo. Cliquem no botão de curtir. Hit the like button. I almost forgot again. Hit the like button. You heard. Vocês ouviram o professor Marandi no início deste programa. Cliquem naquele importantíssimo botão de curtir. Like button. If you like the show, you Se você gosta do programa, aperte o botão de curtir e não deixe de ir à descrição do vídeo abaixo para encontrar todas as formas de apoiar este canal também. find all the places. Vejo vocês amanhã, sexta-feira, 25 de julho, à 1 da tarde, horário do leste. July 25th Se cuidem. Tchau, tchau. Eastern Time. Take care. Bye bye.